Era uma segunda-feira. A gente tava conversando por ligação e a gente tinha combinado o seguinte: que no domingo ele ia vir na minha casa falar com os meus pais. E ele falou assim: não, amor, no domingo eu quero que você vá na casa da minha mãe. Aí eu falei assim: não, então você vem na minha casa no domingo e depois a gente vai na casa da sua mãe. Aí ele falou: tá bom. E sempre que a gente conversava por ligação, era mais ou menos umas 7 horas. E, tipo, a gente ficava conversando 2, 3 horas. E sempre que chegava a hora dele dormir, eu ficava muito brava com ele. Aí a gente sempre brigava no final da ligação. E nesse dia eu briguei com ele. Aí ele falou assim: nossa, eu queria uma boa noite, mas o que eu recebo é isso. Tá bom, então. Aí a gente brigou lá, tá. Aí depois eu desliguei e a gente começou a conversar por mensagem. E do nada, espontaneamente, eu soltei um eu te amo. Aí ele falou: eu também te amo. Aí foi nessa que ele foi dormir e eu também fui dormir. Uma terça-feira, eu estava na escola, segui minha rotina normal, tava na escola. E como tava chegando perto dos últimos dias de aula, eu resolvi deixar o celular de lado e fui ficar o dia com as minhas amigas. E nem mexi no celular. E também quando eu saí de casa não tinha uma mensagem dele, porque ele estava trabalhando, então não tinha como ele mandar mensagem. E na escola também não ia ter, porque eu não mexi no celular nesse dia. E o meu dia foi normal, como todos os dias eram. E, tipo, na hora da saída ele sempre ia lá. E nesse dia foi o dia que eu senti mais falta, que eu saí da escola e ele não tava lá. Aí eu pensei: eu vou entrar por último no ônibus. Quem sabe ele chega atrasado e dá tempo de eu ver ele. E eu fui a última a entrar no ônibus. E o Bruno não chegou. E eu estava atrás de uma professora. E ela estava conversando com uma senhora. E a senhora falava assim que tinha acabado de acontecer um acidente lá perto de Furnas, que foi onde aconteceu. E tinha 2 rapazes feridos. E na hora, assim, veio o Bruno na cabeça. Só que eu pensei: não, ele tá trabalhando, senão ele teria me avisado que... sei lá. E eu entrei dentro do ônibus, sabe, com peso, pensando nele. Quando eu cheguei em casa, eu não mexi no celular. Não, nem lembrava do celular. Eu fiquei conversando com a minha mãe. E quando eu entro dentro do quarto, eu pego o celular dentro da mochila. E ele tava travando de tanta mensagem que tinha. Só que teve uma mensagem, uma conversa assim que brilhou, que foi a que eu entrei. Tipo, de tantas conversas, eu fui entrar bem na da irmã dele. E ela falou assim: Isa, meu irmão tá no hospital, ele acabou de sofrer um acidente. Eu não me desesperei, eu fiquei normal. Tipo, na esperança de que era um acidente simples, sabe? Eu fiquei conversando com ela por um tempo e quando eu peguei meu celular eu tava indo pra cozinha almoçar. E eu voltei, entrei pra dentro do quarto, sentei na cama e fiquei lá conversando com ela. Ela falou assim que ele tava vindo em direção ao Verava, que foi ali na estrada de Furnas. E falou, sabe? Me deu informações e tal. E eu fui montando o quebra-cabeça. Que ele não apareceu na escola, isso aconteceu tal hora e tal. E eu tava na maior esperança de que tinha sido um acidente simples, sabe? E até quando ela me falou que o Ricardo não resistiu. O Ricardo é o melhor amigo dele, que estava junto com ele. E ela me falou que ele não tinha resistido. Naquele momento, sabe? Aí sim eu perdi a fome de verdade. Eu não queria fazer mais nada, porque eu perdi as esperanças que o Bruno ia voltar. Mas sabe, depois disso vieram várias pessoas, me mandaram várias mensagens
falando várias coisas. Alguns vinham e falavam, ah, você sabe do que aconteceu com o Bruno? Outros vinham e falavam, não, Isa, ele vai melhorar. Foi só isso, isso e isso. Fica calma. E eu até que eu fiquei calma, né? Mas eu fiquei. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu fiquei, nesse dia que aconteceu, eu fiquei sem almoçar, eu não jantei, eu não comi nada o dia inteiro. E foi assim, 5 dias seguidos. E sem dormir também. Não conseguia dormir. E quando eu conseguia dormir, eu deixava o celular no volume máximo pra quando chegasse uma mensagem eu ia correndo. Mas quando eu chegava perto do celular eu tinha medo de abrir o WhatsApp e ver o que eu não queria, sabe? E vieram várias pessoas falando, ah, ele morreu. Mas eu resolvi acreditar na irmã dele, que tava perto dele, que era que eu tava mais confiando naquele momento. Isso foi no dia 14. Passou-se dias. E no dia 18. No dia 18. Ele teve morte cerebral. E no dia 19 desligaram os aparelhos. E na segunda-feira ia ter o velório. E a minha mãe e meu pai não sabia que eu tava com ele ainda. Porque a gente tava combinando. A gente tinha combinado dele vir na minha casa no domingo falar com os meus pais. Só que não deu certo, não deu tempo. E a minha avó contou pra minha mãe, porque eu contava tudo pra minha avó contou pra minha mãe. Aí minha mãe descobriu e tal, conversou bastante comigo, porque eu chorava pelos cantos da casa, minha mãe não sabia o que estava acontecendo comigo. Ela não sabia por que eu tava daquele jeito. E quando ela descobriu, ela me ajudou bastante também, me deu vários conselhos, falou bastante comigo. E no dia que eu descobri que ele tinha morrido, ela me levou no velório e tal, normal. Sabe, eu senti uma sensação tão ruim quando eu vi ele entrando dentro daquele caixão. Porque não era isso que eu queria, eu não queria ver ele daquele jeito. Mas foi isso que aconteceu. Aí depois disso eu não participei do enterro. Eu até poderia pedir pra minha mãe e pro meu pai me levar, mas eu não ia conseguir. Porque quando eu entrei lá, eu não consegui ver aquilo que eu tava vendo. Me doeu muito. Até hoje me dói lembrar. E dias se passaram. Eu tentei fazer uma besteira até, mas não deu certo. Depois eu tentei de novo, não deu certo também. E depois eu não tentei mais nada, sabe? Eu fiquei na minha, de boa. No começo eu fui muito julgada, assim, porque as pessoas me julgavam pela idade que eu tinha. Eu namorava ele com a idade que ele tinha, sabe? Alguns me julgavam, outros me ajudavam. Mas é isso. E depois de um tempo, eu superei. Depois de um tempo, não, porque faz pouco tempo isso. E sabe, eu todo dia sinto muita saudade dele. Mas eu aprendi que eu tenho que superar. E se eu não superar, eu vou viver sempre nessa, sabe? Sempre na mesma. Não vou conseguir me guardar, sabe? Sei lá. No começo, assim, que eu continuei indo pra escola, continuei vivendo a minha vida como eu vivia antes. Não do mesmo jeito, feliz, sabe? Mas continuei. E eu mentia pra mim mesma, mas as minhas amigas me aconselharam, falavam assim, não, você não tem que mentir pra você mesma, você tem que falar a verdade pra você mesma. E foi o dia que eu comecei a falar a verdade. Porque eu ficava mentindo pra mim mesma. Eu, não, ele vai voltar, isso é só um sonho. Eu vou acordar e ele vai estar aqui. E, tipo, eu não queria mais mentir pra mim. Então eu resolvi pensar positivo, sabe? Eu não pensava mais só naquilo que eu sempre pensei que era coisas que era mentira. Uma coisa que eu penso é difícil. Sim, é muito difícil porque eu perdi 3 irmãs. Mas eu não era apegada com elas como eu era com o Bruno. Então eu não sinto tanta falta. Difícil mas a gente tem que superar. A gente tem que mostrar que a gente é forte pra tudo. Não importa o que seja. Uma coisa pequena, uma coisa grande, a gente tem que mostrar que a gente é forte pra tudo.
E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar o que eu tô sentindo e o que eu fiz pra não sentir uma dor tão grande. E é isso, obrigado.